Romanos capítulo 14, versículo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O primeiro texto, Romanos 14, 10, nos diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, 10 ao 15, nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, queridos? Irmãos, para termos condições de responder essa questão, se haverá ou não tristeza no tribunal de Cristo ou no céu como um todo, é necessário nós realizarmos outras 9 perguntas. Então, ao todo, a proposta será respondermos 10 perguntas. Isso para não haver achismos, para nós ficarmos somente com o que a Bíblia diz. Então, para nós chegarmos à resposta áurea para a pergunta se há ou não, ou se haverá ou não tristeza no tribunal de Cristo, será necessário nós respondermos outras 9 questões. A primeira delas, o que é o tribunal de Cristo? A segunda questão é: quando será o tribunal de Cristo? A terceira, em qual local acontecerá o tribunal de Cristo? A quarta, o que será julgado no tribunal de Cristo? Quinto, haverá pessoas sem galardão? Sexto, o que é galardão? Sétimo, quais serão os galardões e quem os receberá conforme a Bíblia? 8, quais pessoas serão galardoadas? 9, o que significa a tristeza segundo a Bíblia? E a última pergunta, haverá tristeza no céu? Irmãos, o método que aqui estou usando para lhes expor a resposta que tenho para esta questão intrigante é a partir de um diálogo que eu gosto de estabelecer com a Bíblia. Dificilmente eu irei ler um texto sem fazer perguntas para esse texto. Eu aprendi isso porque eu achei muito melhor do que ligar para os meus professores, ligar para os meus pastores, ligar para os meus amigos. Eu prefiro perguntar para a Bíblia. E, obviamente, mesmo com as respostas bíblicas, se não houver compreensão da minha parte, aí eu ligo para os meus professores, aí eu ligo para o meu pastor, aí eu ligo para pessoas que eu considero que possuem um conhecimento bíblico para me ajudar.
Mas, infelizmente, as pessoas elas preferem, diante da dúvida, já ligar para o professor. Eu nunca vi um grupo de pessoas amarem tanto possuir o contato de um professor como as que eu conheço. As pessoas nem leram o texto direito, né? E já me liga, já manda mensagem. A primeira pergunta que eu faço é: você leu o texto? Ah, não, então faz o seguinte, lê o texto, anote suas dúvidas, depois a gente conversa. Aí, na maioria das vezes, quando a pessoa lê o texto, não liga mais, porque ela já entende. Então, quando nós nos dirigimos à Bíblia com questões, a Bíblia ela não tem preguiça de nos responder. Há um princípio na hermenêutica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu acredito, com base nessa afirmação, de que não há questões que a Bíblia nos levante que ela mesmo não tenha a resposta. Deu para entender isso? Muito bem. Então, vamos para a primeira questão. O que é o tribunal de Cristo? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que vivos e mortos um dia se apresentarão diante de Deus. Vivos e mortos um dia se apresentarão diante de Deus. E a Bíblia nos dá, do Gênesis ao Apocalipse, diversos eventos que servem para ilustrar, eu diria, ou servem como um prenúncio desse grande dia. A Bíblia nos mostra diferentes ocasiões e momentos que Deus julgou os vivos. No Gênesis nós temos muitos julgamentos. O primeiro deles aconteceu no Éden. Deus julgou a causa do pecado e ele então deu, conforme a responsabilidade, a sentença do homem, a sentença da mulher, a serpente e a sentença da serpente. Então vejam vocês que o primeiro julgamento foi realizado no Éden. Depois disso, ainda no Gênesis, nós encontramos lá no capítulo 6 um julgamento. Porque a partir do momento que Deus diz assim a Noé, faz uma arca e entra você e a sua família, Deus já está julgando. Deus não disse para ele assim, ó, verifica aí quantos irão entrar. Deus foi específico, constrói e entra você e a sua família. Então ali já houve um julgamento. Ali já houve uma seleção de pessoas. No capítulo 11 há outro julgamento. Deus desce, percebe que o homem está fazendo não é de acordo à sua vontade e ele confunde as línguas. Ali houve também um julgamento. Se nós andarmos na Bíblia, nós iremos encontrar no capítulo 14 ou no capítulo 18, se não me falha a memória, do livro do Gênesis. Se quiser abaixar um pouquinho, tá? Porque tá apitando, né? No capítulo 18 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus salvou a família de Ló, junto com esse patriarca. Houve julgamento. E aí, faltaria aqui tempo para nós falarmos de todos os julgamentos que Deus estabeleceu na Bíblia. Ao tirar Israel, preservando os primogênitos com vida e permitindo a morte dos primogênitos de Faraó, ali já houve julgamento. Qual foi o critério? Quem tem sangue nas portas vive, quem não tem morre. Então, com base em tudo isso, nós temos a segurança de que os julgamentos não terminaram. Então, haverá um julgamento para salvos e haverá um julgamento para os não salvos. Muitos cristãos confundem tribunal de Cristo com trono branco. São coisas diferentes. Primeiro, a igreja será arrebatada. Vamos pensar na cronologia dos fatos. Depois eu mostro os textos. A igreja é arrebatada. O que se segue após isso? Tribunal de Cristo. Logo em seguida, bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver festejando nas bodas do Cordeiro, ao mesmo tempo, no mesmo período, estará então acontecendo a grande tribulação. Ao terminar a grande tribulação, o que nós teremos então? O julgamento das nações, Mateus capítulo 25. Depois, Cristo então, com a sua igreja, governa por 1000 anos. Quem serão aqueles que deverão prestar honras a Cristo e estarão também debaixo do governo da igreja? Os vivos da grande tribulação, todos os judeus vivos.
Após terminar o milênio, o que nós temos então? Aquela poderosa batalha última que Satanás então empreenderá contra Deus, e então, sendo todos mortos, derrotados, haverá então o grande trono branco, o juízo final. Quem será julgado nesse trono? Não será os salvos. Os salvos já foram arrebatados, já passaram pelo tribunal de Cristo, nada mais lhes ameaça. Então eu e você não precisamos ter preocupações se o nosso nome estará ou não escrito no livro da vida. Foi arrebatado, salvação garantida. Agora, no juízo final, esse livro da vida será aberto para comprovar. A intenção não será encontrar nomes naquele livro. Não, deixa eu ver se o teu nome está aqui. Mas a proposta é comprovar que a pessoa não tem o seu nome ali escrito. Então é um julgamento para mostrar os pecados, mostrar que essa pessoa não tem mais chances de perdão e ela então ser jogada no lago de fogo ou sofrer a segunda morte. Então, o tribunal de Cristo, ele não vai decidir se seremos salvos ou não. Ouviu o toque da trombeta, irmão, é glória a Deus. Tá? Como diria os irmãos levitas, talvez, eu não sei, acho que vocês não conhecem. Eu era criança quando eu ouvia eles cantando, era um grupo tipo uma dupla de sertanejos, e eles diziam assim: eu quero ir para o céu nem que seja de carona. Olha o desespero, né? Olha o desespero. Mas é o seguinte, ouvir o toque da trombeta, subir, irmão, eu costumo brincar dizendo assim, nem que seja de lado, mas eu passo nessa porta estreita, né? Então não precisa ter preocupações. O que garante a salvação é a graça. Efésios 2, de 8 a 9, nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém será salvo com base em obras. O tribunal de Cristo é para outra coisa, não é para decidir salvação. Olha o que diz João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem crê tem a vida eterna. Ponto final. O tribunal de Cristo não é para decidir se seremos salvos ou não. Mas será um momento em que as obras serão julgadas e os galardões entregues. Veja o que a Bíblia nos diz no texto que lemos. 1 aos Coríntios 3, de 13 a 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava usando o templo como figura da igreja. Primeiro, ele usa como se fosse uma grande seara, em que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, e aí vai, porque havia uma confusão na igreja aos Coríntios, e Paulo tenta resolver isso de que maneira? Olha, eu plantei a igreja, ou eu edifiquei a igreja, eu dei início no trabalho, outros vieram, todos possuem a sua parcela de contribuição e importância, no entanto, o maior aqui é Deus. Aqui ele está usando aí o templo como figura da igreja. Então, assim, os alicerces, o fundamento é Cristo. E nós edificamos sobre ele. Então, uma igreja foi construída com base em quem? Na pessoa de Cristo. E aí Paulo começa a dizer que as obras de cada uma dessas pessoas, que vamos aqui conjecturar, colocar um tijolinho nesse grande edifício chamado igreja, cada pessoa que teve a sua parcela de contribuição, essas obras então serão julgadas. E aí ele diz que sobre esse alicerce, as pessoas, ao edificarem as obras, poderão assim fazê-la de diferentes maneiras. Um com ouros, outros com pedra preciosa, com prata, com feno, com palha. Cada um edifica a sua obra, que será então julgada no tribunal de Cristo. Então não é um tribunal para decidir quem será salvo, mas é um tribunal para decidir
o que você receberá, com base naquilo que você fez no reino. Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Qual será, ou quando será, o tribunal de Cristo? Eu já respondi aqui indiretamente, mas leia, por favor, acompanhe na sua Bíblia, Apocalipse 22:12, que nos faz compreender que será então logo após o arrebatamento da igreja. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então ele virá e trará o seu galardão. Por isso que cremos que nesse encontro é o que a Bíblia sugere. Acontecerá já imediatamente o tribunal de Cristo, o julgamento das obras, porque ele vem e já entregará o galardão. E qual local acontecerá o tribunal de Cristo? É a terceira pergunta. A resposta, 1 aos Tessalonicenses 4:17, nos ares ou céu. Olha o que diz Paulo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nos ares, nos encontraremos. Nos ares, ele diz que vem e trará consigo o seu galardão. A quarta pergunta: o que será julgado no tribunal de Cristo? Irmãos, atenção para esse ponto. O que e não é quem. Veja, é diferente, não é? Eu gosto de observar algumas coisas no texto bíblico, porque se nós não lermos direito, nós entenderemos errado, pregaremos errado, e a gente vai ter um monte de seguidores que seguem o que é errado. Então, eu vou dar um exemplo fora desse. Pedro, quando foi interpelado por Jesus, e vocês vão continuar aqui, não vão seguir os demais e ir embora? Pedro disse bem assim: para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem é o que, irmãos? Pessoa, não é? Só que os hinos que ouvimos não fala quem. Fala onde? É lugar. Então tá errado. Pedro não está querendo saber para onde vai. Pedro quer saber para quem. Então veja a pergunta que fiz aqui. O que será julgado? Então eu não estou falando de pessoa. E a Bíblia não fala de pessoa. A Bíblia, ela fala de coisas. E é aí, no caso, obras. Por isso que eu perguntei, o que será julgado no tribunal de Cristo? Nós não seremos julgados. Meu Deus, que loucura é essa? Já não bastava estarem dizendo que haverá tristeza nesse lugar. Aí agora vem um pastor, um pregador para falar que não seremos julgados. O que será então? As nossas obras. Olha só o que o texto nos diz, Romanos 14, de 11 a 13. Paulo dizendo: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. É Paulo dizendo o que aqui nesse texto? Nós nos apresentaremos diante dele, nós dobraremos os nossos joelhos diante dele, nós confessaremos diante dele, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, diante de Deus, eu serei responsável pelos meus atos. Eu serei responsável pelas minhas obras. Ou seja, eu não vou chegar diante de Deus e dar conta do que outro fez. Mas eu vou chegar diante de Deus e dar conta daquilo que eu fiz. Então, veja que 1 Coríntios 3, de 13 a 15, eu vou ler de novo. A obra de cada um se manifestará. Então eu estarei diante dele e aquilo que eu fiz será manifesto. As minhas obras serão julgadas.
É sobre elas que será determinado o que eu vou receber. Deu para os irmãos entenderem? Porque quando eu digo que eu serei julgado, eu estou falando da minha pessoa, da minha essência, daquilo que eu sou. Agora, quando eu entendo que será julgado aquilo que eu faço, atitudes. Muito bem. Obrigado. Então, veja que as nossas obras serão julgadas. E aí, por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, texto que já lemos e precisaremos ler algumas outras vezes, diz assim, ó: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, assim, se a obra resistir o julgamento, se a obra resistir o critério, se a obra resistir o juízo, aí vai dar tudo certo. Agora, caso contrário, esse tal sofrerá detrimento. A quinta pergunta: haverá pessoas sem galardão? E aí? Será que vai chegar alguém diante do tribunal de Cristo e tá lá Otiniel, quase não consegue suportar a coroa na cabeça de tanta pedra? Qual que é o nome do senhor de amarelo? Tá lá o Felipe, precisando de ajuda. Qual que é o nome do senhor que me auxiliou aqui? Aí tá lá o Samuel, preocupado com se o Felipe vai conseguir carregar todos os galardões. E aí, de repente, tá lá eu do lado, com cara de ué, e não recebo nada. Oxe, cadê o meu? O tribunal já acabou e... Haverá pessoas sem galardão? 2 João, capítulo 1, versículo 8, nos dá a resposta. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes de recebermos o galardão inteiro. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeira carta aos Coríntios, vou ler de novo, 3, de 12 a 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Coloca ouro no fogo, passa? Resiste. Prata, resiste. Pedras preciosas, resiste. O problema está na madeira, no feno e na palha. Vamos entender melhor esse texto. O Otiniel aqui disse o que sou. E aí imagine, diante do tribunal, essas obras que aqui realizo sendo julgadas. Por quê? Se nós observarmos, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, está nos mostrando uma escala de valores. Então aqui nós podemos entender que o texto está nos falando sobre a qualidade dessas obras. Obra com qualidade de ouro, obra com qualidade de prata, obra com qualidade de pedras preciosas. Imagine eu diante do tribunal, e aí aqui nós estamos conjecturando, e Cristo então dizendo a mim assim: olha, você foi professor disso e daquilo porque você queria status, você queria ser homenageado, você queria honrarias humanas. Não tem galardão para você. Então quer dizer que essa obra que eu edifiquei sobre o fundamento que é Cristo não passou pelo julgamento, não passou pelo critério. Então ela pode ser comparada a madeira, feno e palha. Agora, imagine outro cenário. Olha, você foi professor disso, daquilo e a sua intenção era alcançar as pessoas com a minha palavra, impactá-las, produzir nelas o desejo do arrependimento, glorificar o meu nome através disso. Que tipo de obra será essa?
Deu para vocês compreenderem? Então, as intenções com que realizamos a obra, as intenções com que edificamos sobre o fundamento que é Cristo, é que será julgado. As pessoas olham para a tribuna e dizem assim, muitos preferem ser pastores, outros preferem ser pregadores, mas a grande verdade é que muitos querem se aparecer. Eu prefiro estar aqui, no anonimato, ninguém me vê. Eu pego o pano, limpo a igreja, eu arrumo a cantina, eu fico na porta. Quem é que disse que quem limpa a igreja, quem é que disse que quem fica na porta, quem é que disse que cuida da cantina, quem é quem disse que aquele que se diz estar no anonimato não pode também ser alvejado pela altivez de espírito e ser soberbo? Eu conheço alguns zeladores aí, irmão, soberbo, conheço. Se deixar ele expor o que está no coração, você se escandaliza, porque ele vai dizer assim, se não fosse eu aqui, para deixar tudo organizado, limpo, queria ver. Porteiro soberbo, se não fosse eu para abrir essa igreja, só depende de mim. Irmão, cuidado. Essa obra aí pode ser queimada. Vocês estão entendendo? Soberba não é a posição que traz. A posição revela. Soberba é algo da essência. Então, a posição só revela mais. Entendem? Então, o que se acredita? Quanto mais poder você dá a alguém, mais ela revela quem ela é. Mas não quer dizer que ela passou a ser porque recebeu poder. Deu para vocês entenderem? Tem muita gente arrogante aí, não tem um centavo no bolso. E tem muita gente rica, humilde. Então, vamos entender melhor o que é galardão. Recompensa por um serviço. Galardão, recompensa. Pronto. Aí a questão é, haverá pessoas sem galardão? Sim, mas aí cabe uma segunda pergunta, ou vamos abrir mais essa questão. Haverá pessoas sem, sim, mas nenhum. Aí eu acho difícil, viu, Tina? Aí eu acho impossível. Vocês estão compreendendo? Pode ser que haja poucos, mas nenhum. Não, isso aí é impossível. A sétima pergunta, quais serão os galardões e quem o receberá conforme a Bíblia? E aí, decida você que me ouve nesse momento, se haverá pessoas no zero, assim, zero. Pegou a fila do tribunal, mas está voltando lá para bodas do Cordeiro com a mão vazia. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5:12, haverá galardão para os perseguidos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Haverá galardão para aqueles que estendem as mãos aos pobres, Mateus 6:4, para que a tua esmola seja dada em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará publicamente. Mateus 10:42, galardão para aqueles que recebem o evangelho. E qualquer que você tenha dado só, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A questão aqui não é matar a sede. Da água naqueles dias era uma indicação de que você estava recebendo bem a pessoa. Hoje, se eu for à sua casa, para eu ter uma noção de que você está me recebendo bem lá, o que eu espero? Um convite para um café. E vamos tomar um café? Opa, estou bem recebido aqui, agora eu vou na tua casa. Você não me oferece um café, você não me oferece um suco, não pede para eu sentar, não me oferece nada para comer, irmão, eu já fico de pé. Não fui bem recebido aqui. Agora, naqueles dias, o simples ato de oferecer água não queria dizer matar a sede, mas era dizer assim, você está sendo bem recebido aqui. Então, quando Jesus prometeu um galardão àqueles que recebessem os que eles estavam enviando na qualidade de discípulo, era assim, os que mostrarem receptividade à mensagem do evangelho receberão galardão. Então, aqueles que recebem o evangelho, haverá galardão para aqueles que amam
desejam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aqui, agora, eu amplio a pergunta a você sobre não ter ninguém com galardão algum. Nós estamos falando de galardão e pensando pessoas que tiveram tempo de realizar obra. Mas o que será daqueles que não tiveram tempo de realizar obras e não tem nada a ver com eles, porque a morte lhes surpreendeu? Quantos não se convertem a Cristo no leito de morte? Aceita Jesus agora. Quer? Nem falando tá. Pisca para mim saber que você está recebendo Jesus. Ele vai lá e pisca. Mexe a cabeça para eu saber que você está aceitando Jesus. Ele vai lá, mexe a cabeça. Quando você continua falando, morreu. E aí? Ficará sem galardão nenhum. A gente pode observar que quando aquele ladrão que estava na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele confessou muita coisa em poucas palavras. Ele é Senhor. Então ele tem um domínio, ele tem poder. Lembra de mim quando entrares no reino. Olha a humildade. Não precisa nem me levar. É só chegar na porta e lembrar que eu estive aqui com você, do teu reino. Jesus passou 3 anos e meio pregando sobre o reino. Ele acreditou que Jesus era rei, que Jesus tinha poder, que ele tinha um reino. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A melhor recompensa que alguém pode receber, independente do que seja os galardões, é a vida eterna, irmãos. E Paulo disse assim: vai receber não somente eu, mas todos que amam a vinda, ou seja, aqueles que amam, aqueles que desejam, aqueles que anseiam. Quem aceita Jesus, irmãos, pode até não ter sistematizada essa doutrina de que Cristo morreu, ressuscitou, voltará para arrebatar a igreja, que haverá um tribunal, que haverá galardões. De repente não houve tempo para todo esse esclarecimento, mas somente em crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e voltará, já acreditou em todo o pacote da salvação, irmãos, e recebeu a vida eterna. Para aqueles que plantam igreja, ó o galardão, 1 Coríntios 13, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Para aqueles que ganham almas, Filipenses 4:1, Paulo disse: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então Paulo está dizendo assim: vocês são o meu galardão, porque Paulo está diante de uma comunidade que ele ganhou para Cristo. Então ele está dizendo: vocês são o meu galardão. Há um galardão para os ganhadores de alma, para aqueles que cuidam do rebanho de Deus. 1 Pedro 5:4, Pedro falava aos presbíteros da igreja: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Irmãos, eu não sei o que você faz no reino, mas tem um galardão para você. Quais pessoas serão galardoadas? Eu gostaria que você virasse para o lado e dissesse assim: ó, os vencedores serão galardoados. Está entendendo que não dá para chegar lá e ficar zero? Sem nada. Para não receber nada, nem lá você vai estar, irmão. Porque quais pessoas serão galardoadas? Os vencedores. Ponto. Os vencedores. E aí eu te provo isso. A igreja de Éfeso, Cristo prometeu, capítulo 2, verso 7 do Apocalipse: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, Cristo prometeu, Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte.
A igreja de Pérgamo, Cristo prometeu, Apocalipse 2,17, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, Cristo prometeu, Apocalipse 2, de 26 a 28, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. A igreja de Sardes, Cristo prometeu, Apocalipse 3, 4 e 5. Em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, Cristo prometeu, Apocalipse 13, 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Até Laodiceia, irmão, até Laodiceia, que tinha fama de que era rica, mas era pobre, que via, mas era cega, estava vestida, mas estava nua, recebeu uma repreensão duríssima do Senhor. Até para Laodiceia houve promessa. 3 e 21 do Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, se tinha crente em Laodiceia, irmão, Laodiceia, que recebeu a promessa, ei, se você mudar de postura e vencer o sistema, eu tenho para você, irmão, um trono, assim como quando eu venci, eu me assentei no trono do meu Pai, você vai falar para mim que vai ter gente lá diante do trono branco, triste, irmão, porque não recebeu nada. Para com isso, irmão. 9. O que significa tristeza segundo a Bíblia? Porque é um ponto que a gente precisa considerar. Acho engraçado que o grego hoje virou o grego e o hebraico, aí virou a carta na manga de algumas pessoas. Eu joguei isso no meu Instagram e prometi que faria uma live sobre o assunto. E aí algumas pessoas vieram assim, não, mas no grego diz. E aí o grego virou meio que uma carta na manga, sabe, o hebraico? Tipo, se você não fala grego nem hebraico, irmão, não entra em discussão nenhuma. Para alguns, se você não fala grego nem hebraico, você não tinha nem que pregar, irmão. Só que eu quero esclarecer um negócio sobre o grego e o hebraico. O grego e o hebraico não são, para o crente, assim como a investigação está para aquele que quer descobrir o que é verdade. Eu vou melhorar a minha fala. Alguns acham bem assim, tá, o texto diz isso, mas o grego diz outra coisa. Não existe isso, irmão. O grego fala isso, mas o hebraico, não existe isso, irmão. Primeira coisa que a gente tem que respeitar, quem traduziu para o português. João Ferreira de Almeida não é alguns que se propôs a interpretar a Bíblia e não terminou o primário, o ginásio, o fundamental, o que você quiser chamar. A gente está falando de alguém, irmão, que sabia o que estava fazendo e não traduziu a Bíblia como hoje fazem 3, 4, 5 anos. Ele levou a vida para fazer isso. Depois procura ler sobre João Ferreira de Almeida. Quem foi? O trabalho que fez. Eu corro o risco aqui de exagerar, mas se me lembro bem, ele morreu e parte do texto dele ainda não tinha sido aprovado. Depois da morte é que o trabalho é fechado. Deu para vocês entenderem? A dificuldade, a luta. Então vamos lá. O que significa tristeza? A primeira coisa que a gente precisa analisar para a gente poder
decidir, ainda que a Bíblia não fale diretamente, se haverá ou não tristeza no céu. O que é tristeza, segundo a Bíblia? Primeiro vamos pensar isso. Porque aí pessoas vieram me falar assim, ai, mas Deus se entristece. Ah, mas... Primeiro, o que é tristeza, irmão? Conforme o dicionário Wycliffe, o significado primário de tristeza abrange vários termos. Trabalho, aflição, desespero, tribulação, melancolia, pesar e mal. Pincelando a palavra pesar, que é uma das que traz o sentido de tristeza, eu vi gente falar bem assim, não é a tristeza que você está imaginando diante do tribunal de Cristo. A pessoa pôr a mão na cabeça, chorar, gritar, porque perdeu um galardão. Não, é um pesar. E aí, como que explicam isso? Mais ou menos assim, ó. Perdeu o galardão, né? Nossa, olha lá, ó. Eu devia ter feito direito. Perdi. Calma aí, a senhora vai entender. Perdi. Então não é desesperar. Meu Deus, eu perdi o galardão e agora? Eu vou ficar sem nada. O Otiniel tem um monte. Não. Tá? Aí eles querem tirar o peso da palavra, dizendo assim, não, haverá um pesar. Aí eu fui atrás dessa palavra pesar. Olha só. Vamos tomar a palavra pesar então. Existem cerca de 20 palavras na Bíblia que foram traduzidas como pesar. Vamos ver se eles têm razão. As diferentes palavras podem ser encontradas tanto no hebraico como no grego. Então tem para quem quer, irmão. Vamos entender a palavra pesar. Peguei uma das suas traduções. Pesar na Bíblia é traduzido como ira. Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Pesar na Bíblia é traduzido como amargura, Ruth 1:3. Pesar na Bíblia é traduzido como desgosto, Hebreus 3:10. Como frustração, 1 Samuel 25:31. Como dor, 2 Crônicas 6:29. Como mau humor, Salmo 73:21. Olha o que o Asaf diz. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Pode ser traduzido como irritação, Gênesis 45:5. Mostra para mim onde a palavra pesar tem uma conotação positiva na Bíblia. É só coisa ruim, irmão. Então, não tem como querer tirar o peso. Não, a tristeza que eu estou falando é um pesar. Nossa, só está ligado com coisa ruim, irmão. As causas do pesar. Primeiro, o pecado. Isaías 53:3. Essa palavra aparece aonde no texto em português? Homem de dores. Quais são as dores do Cristo? O pecado do homem. 2 Coríntios 7:10. Os nossos pecados. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos lá. Que tristeza é essa que estão acreditando que haverá perante o tribunal de Cristo? Irmão, só tem duas que a Bíblia nos mostra. Uma segundo Deus e a outra segundo o inimigo. Mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, a tristeza do mundo, das coisas comuns. Então a de Deus e a do mundo. A do mundo opera para a morte. Quem sentiu ela? Judas. Se a gente for pegar o pecado de Judas e o de Pedro, pôr na balança, dá na mesma coisa. Os dois negaram. É a mesma coisa. Um recebeu moeda e o outro ganhou mais umas horinhas de vida. Porque qual era a preocupação do Pedro? Morrer, né? Eu falo que ando com ele, que faço parte do grupo dele, vão me prender também, vão me matar. Então um ganhou dinheiro, o outro ganhou fôlego, né? Respiro. Os dois traíram. Os dois choraram. Os dois se arrependeram. Mas aí está o que a senhora falou. Remorso. O que Judas sente é remorso. É a tristeza segundo o mundo que opera para a morte. Por isso que ele se suicidou. Agora, qual foi a tristeza de Pedro? Uma tristeza segundo Deus. Então, a tristeza que Deus colocou no coração de Pedro teve qual resultado? Arrependimento. Pedro não se suicidou. Pedro mudou de atitude.
E isso a gente vê durante a sua vida. Então qual é a razão de haver tristeza no céu? Arrependimento? Do que eu necessitarei de me arrepender? Já estou salvo. O único arrependimento necessário para que eu conseguisse a vida eterna já foi demonstrado durante a vida. Então não há mais necessidade de demonstração de arrependimento depois do arrebatamento. Aí a gente chega à última pergunta e termina. Haverá tristeza no céu? Aí alguns dizem assim, mas Jesus sentiu tristeza. Se eu pudesse, eu mandava esses logo para o céu. Deu para entender? Mas eu não posso, né? Porque aí eu vou pecar e perco meu lugar no céu. Eu não posso mandar eles para o céu. Jesus se entristeceu. Então está aí a prova de que se ele se entristeceu, nós... Irmão, o texto é João 11, 35 e 38. Verso 35, Jesus chorou. Aí o 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Duas coisas a gente vai dar atenção. Jesus chorou e moveu-se muito em si mesmo. Olha o que o Wycliffe nos diz. Aí a gente vai usar o grego. Vem da palavra embrimaomai. Como que a gente compreende isso? Esse choro, essa comoção de Jesus. Olha que profundo, irmão. Uma justa indignação ou queixa quanto aos efeitos do pecado, a morte. O que Jesus sente? Olha o efeito da morte. A morte interrompe sonhos. A morte interrompe a vida. O choro é uma expressão da indignação que ele está sentindo pelo efeito da morte. Então ele vai em direção à morte para repreender os efeitos da morte. Ele vai lá e grita Lázaro pelo nome, aniquilando o poder da morte. Deu para entender, irmão? Irmão, Jesus é demais, irmão. Jesus é demais. Como diria um pastor amigo meu, e não tem para ninguém. Haverá tristeza no céu? Não, porque seremos como ele é. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, veremos. Haverá tristeza no céu? Não, porque seremos transformados. Filipenses 3, de 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. 1 Coríntios 15, 53 e 54, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Irmão, vai ter espaço para tristeza, sabendo que o maior inimigo do homem, o pecado do mundo e a morte, foram vencidos na cruz, e eles não têm mais poder sobre mim. Queridos, não vai dar para sentir tristeza. Não haverá tristeza no céu, porque devemos consolar uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,17, os irmãos estavam tristes, porque eles imaginavam que aqueles que morreram não tinham mais esperança. Paulo falou assim: há esperança para quem morreu. Por quê? Porque eles vão ressuscitar primeiro, nós vamos nos encontrar nos ares. Aí Paulo termina assim, 4,17 da primeira carta aos Tessalonicenses: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, será que é consolo a palavra de que ao chegar lá haverá tristeza? Se houver tristeza, eu fico aqui mesmo, irmão. Minha vida já está uma tribulação, irmão. Tristeza direto. Agora eu quero ir para lá. Por quê, irmão? Porque, acabou a tristeza, acabou a morte, acabou a dor, eu vou receber um novo corpo, eu vou ser transformado. Irmão, meu nome está escrito no livro da vida, é eternamente com o Senhor. Nós aqui o servimos, lá seremos servidos por Ele. Lá não necessitará de luz artificial, porque a glória do Cordeiro iluminará a cidade. Irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.
Eu quero aqui agradecer e dizer a você que, caso queira, a gente está à disposição ali em Perus para poder auxiliar os irmãos naquilo que vocês precisarem, ajudando a ler a Bíblia, entender o texto, interpretar a palavra de Deus. E, se vocês quiserem, eu tenho aí o livro Mentoria para Pregadores, que auxilia os irmãos na leitura do texto. Então, eu ensino a ler, a entender melhor o texto e criar os seus próprios esboços. Deus abençoe. O conteúdo estará disponível no YouTube, Pastor Lucas Gomes Oficial. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no meu canal, vai se inscrever, tá? E você vai compartilhar para os irmãos que não veio hoje. Fala assim, ó, que você perdeu sexta. Vem sexta que vem. Então, usa isso para trazer os irmãos na próxima semana. Deus abençoe, queridos.